das próximas semanas. Semana que vem, na sexta-feira, tem prova. E aí, como foi combinado com as famílias, não tem... Peraí. Não tem... Ô, Vitor, seu microfone está aberto, aí você está conversando com sua prima. E aí... Não, não era o meu, não. Ah, não era o seu, não? Desculpa. Tem uma prova na sexta, viu? Eu não sei de que é. Eles devem soltar o calendário aí da semana que vem. Tem uma prova aí na sexta-feira. Eu não sei qual prova que é, não. E aí, então, na sexta-feira não vai ter a minha live, tá? Mas aí, o que eu vou fazer? Presta bastante atenção, pessoal, que eu estou falando. Primeira coisa, eu vou gravar um vídeo, uma videoaula. Deve ter mais ou menos uns 20, deve ser entre 20 a 30 minutos essa aula, sobre o período napoleônico. E aí eu vou dar uma atividade sobre o período napoleônico dentro do campus, tá? Então vocês vão ter que assistir, obrigatoriamente, vocês vão ter que assistir o vídeo sobre o período napoleônico. Obviamente que vocês podem também buscar outras informações no YouTube e tal, e consultar o que quiserem, mas eu vou deixar esse vídeo, uma videoaula, e vou deixar uma atividade, tá? Para sexta-feira da semana que vem. Porque aí a gente vai encerrar esse assunto aí A gente está aí começando o processo revolucionário e aí a gente vai encaminhar a situação aí já para o fim. E eu vou fazer um trabalho, tá? Esse trabalho vai ser em grupo e ele não... Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, viu, Pedro? E aí esse trabalho é sobre os movimentos operários que surgiram no século XIX, porque depois que assim que a gente acabar com a França, a gente vai para o nosso último país, que é a Grã-Bretanha. E aí a gente vai falar dos movimentos operários que aconteceram no século XIX, tá? Mas isso vai ser em forma de trabalho, para apresentar lá no início de dezembro. A gente está no dia 6 de novembro, então lá no início de dezembro a gente vai ter um trabalhinho, que vai ser um pouco diferente. Vai ser uma apresentação, mas ela vai ser um pouco diferente, porque vai ser numa plataforma que eu gosto muito, que se chama Padlet. Vocês conhecem a plataforma Padlet? Que você cria apresentações assim por meio de interação. Você pode colocar vídeo, pode colocar imagem, pode colocar quiz, pode fazer um monte de coisa, enfim. Então a gente vai fazer uma série de painel. E aí, no dia que eu marcar com vocês, é bem rapidinho, só para vocês mostrarem o que vocês fizeram. E aí depois vocês vão postar o link do Padlet no campus também para eu ter acesso. Ah, beleza. Ô, moçada, então, beleza. Daqui a pouco, então, mas na próxima aula nossa, a gente vai fazer a divisão, enfim, né? Então, eu vou fazer os encaminhamentos, que vai ser daqui 14 dias. Aí a gente faz os encaminhamentos. Não vai ser nada difícil, não. Vai ser nosso último trabalho, tá? É o seguinte, moçada. Algumas pessoas tiveram dúvidas em relação à composição da nota. Essa nota, que foi dos primeiros ciclos, do segundo semestre do primeiro ciclo, foi composta da seguinte forma. 50% da nota foi em relação à visualização. Então, por exemplo, se você teve 100% de visualização no campus, então você teve garantido 50% da sua nota. Essa matemática é difícil, né? Mas enfim. E o outro restante dos 50%? Os outros restantes foram compostos da seguinte forma. 35% foram da prova que vocês fizeram. Então, a nota que vocês tiraram lá foi composto por 35%. Então, se você tirou, por exemplo, 10 na prova, então você teve 35%. Então, 50 mais 35, 85%. E os últimos 15%? Os últimos 15% correspondem às atividades obrigatórias. Então, você tem que fazer atividades no campus. Como as únicas atividades que eu tenho no campus são a trilha do conhecimento, então a sua performance de acerto, ela conta para esse percentual. Então, se você, por exemplo, acertou todas as questões das trilhas do conhecimento do primeiro ciclo, você também, então, ficou com 100% de acerto, então você garantiu o restante da nota ali, 15%, no final das contas, tirou 100% total. Teve uma pessoa que tirou 99,9%, que eu não arredondei nota de ninguém, viu, pessoal? A performance que vocês tiraram exatamente, então teve nota quebrada, 82,3%, 94,5% e por aí vai. Então eu coloquei exatamente aquela performance que você obteve, tá? Enfim.
Então, vocês confiram lá. Então, 50% da visualização, 35% da prova e 15% do índice de acerto nas trilhas do conhecimento, tá? Então, e vai ser mais ou menos assim. Só que esse ciclo agora, esse segundo ciclo, vai ter esse trabalho sobre os movimentos operários. Então, vai depender também, como atividade obrigatória, vocês vão ter que performar, então, em cima desse trabalho também, tá? Mas aí depois eu explico. Então, 50% de visualização, 35% da prova e 15% das atividades obrigatórias. Foi isso a nota, tá? Então, aí é só você pegar. Se você teve 80% de visualização, aí você tem que fazer uma regra de 3. Se você teve 7,8 na prova, aí você tem que fazer uma regra de 3. E se você teve de atividade obrigatória, você teve, sei lá, 70%, e aí você tem que fazer uma regra de 3 também. Eu tive que fazer esse negócio, na verdade, para todo mundo, para chegar a nota, tá? Enfim, e se alguém quiser saber exatamente como isso funciona, a gente pode, depois eu posso demonstrar isso como o cálculo é feito. Beleza? Mais alguma dúvida em relação a isso? Não, sim, sim, não, sim, não, não, sim. Bem, moçada, é o seguinte, chama esse povo aí, que o povo está faltando demais, o povo não está assistindo a aula, essas aulas são muito importantes. A gente vai avançar agora no conteúdo, vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu voltar para onde eu estava. A gente, na última aula, nós fomos até, se não estiver enganado, a gente foi até o momento em que o rei estava tentando fugir, o rei Luís XVI estava tentando ir embora, e aí ele é capturado, aí ele é descoberto. Aí o pessoal, danadinho, estava tentando fugir, safadinho, ó. E aí o povo recaptura e vai assim, agora você vai para Paris de volta, você não vai fugir mais. Então a gente vai... Eu sou Galo, Lucas Rocha Salomão. O Lucas está perguntando aqui se eu sou Trump ou sou Biden. Véi, aproveitando aqui o ensejo, eu vou falar rapidinho, viu, pessoal? Porque eu preciso falar da Revolução Francesa. Olha só, moçada, é o seguinte. Como a gente falou muito dos Estados Unidos esse ano, né? A primeira parte lá da quarentena foi só sobre os Estados Unidos. Então, eles têm um sistema eleitoral muito peculiar. O sistema eleitoral o sistema eleitoral composto pelo colégio eleitoral tem o objetivo de criar um intermédio entre o voto popular e o eleito. Esse intermédio é para evitar que, por exemplo, sei lá, populistas ou pessoas com ideias extremistas ocupem o poder. Bem, então, historicamente, ao longo da história, geralmente o voto popular, o colégio eleitoral apenas confirmava o voto popular. Isso não tem acontecido mais, porque os estados têm pesos diferentes, né, de votação. Tem estado que tem 16 delegados, tem estado que tem 6, tem estado que tem 30 e por aí vai. Então, isso depende da população, enfim. Os estados menos populosos, eles são republicanos, porque são estados mais tradicionais. Os estados mais urbanizados tendem a ser mais democratas, porque tem muita população de imigrante, tem muito latino, a população afro-americana geralmente ocupa esses espaços. Então, a grande maioria dessa população urbana vota para os democratas. E as populações mais tradicionais, o americano, descendente lá dos primeiros colonos, essa galera mais conservadora tende a votar para os republicanos. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte, nos Estados Unidos, democratas e republicanos são de direita. Não existe uma esquerda forte nos Estados Unidos. A esquerda lá é muito pequena, quase irrisória. Então, por exemplo, aqui no Brasil a esquerda tem mais força, mas nos Estados Unidos republicanos e democratas são de direita. Agora, os republicanos, eles são mais conservadores do que os democratas. Os democratas, eles são mais progressistas. E aí, então, geralmente, o que acontece? Os partidos de direita do mundo inteiro tendem a apoiar mais os republicanos e os movimentos, os partidos progressistas tendem a apoiar os democratas, tá? E aí isso, bem, é isso que está rolando lá. Então, o Biden representa, né, o Partido Democrata
Ele é um cara que tem uma história política conservadora também, embora os afro-americanos gostam bastante dele. Vocês estão me ouvindo direito? Travou alguma coisa? Tá tudo certo, Edinaldo. Beleza, obrigado. E aí, o Biden, então, mesmo que ele tenha uma trajetória legislativa de longa data, com o apoio da população afro-americana, mas o Biden é um cara conservador, como, por exemplo, o Obama, né? O Obama fez algumas medidas para tentar melhorar a situação social norte-americana, e aí ele foi chamado de comunista. Gente, uma coisa que não pega nos Estados Unidos é socialismo e comunismo. Eles odeiam isso, absolutamente, com todas as forças possíveis. Então, se o cara faz medidas progressistas, ele quer melhorar o sistema capitalista, né? Basicamente é isso, né? Então não tem essa conversa de capitalismo e socialismo. Enfim, mas vamos aguardar as próximas horas, talvez os próximos dias, para ver o que vai acontecer lá na eleição dos Estados Unidos. Aguardemos. O que eu prefiro? Eu prefiro que o Brasil consiga ter um melhor discernimento em relação à política internacional. É isso. Só posso falar isso, mais nada. Bem, pessoal, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá para a gente falar aqui do rei Luís XVI safadinho, que estava fugindo, estava indo embora, e ele foi descoberto. Quase que ele foi linchado pelo povo. E tadinho aí dos filhos do rei Luís XVI, ficaram amedrontados, o povo ficou empolvorosa, chamando o rei de traidor, enfim. E aí, com essa situação e com a descoberta de que o rei estava ajudando as coalizões externas, internacionais, a população começa a pedir a cabeça do rei. Bem, e aí, neste momento, o que está rolando? Está rolando a monarquia constitucional, ou a chamada Assembleia Legislativa, né? E que a Assembleia Legislativa, nesse momento, ela tinha o poder de governo, porque o rei começou a ter apenas o poder simbólico, tá? Que é o que acontece na monarquia constitucional. Bem, ao mesmo tempo, e aí tem algumas realizações. As realizações deste momento, da monarquia constitucional, são as seguintes. Abolição dos privilégios feudais, isso é uma tradição que vinha lá desde o século IX, desde a formação do Império Carolíngio na Idade Média, não, até antes, desde o século VIII, enfim. Tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aconteceu nesse período da monarquia constitucional também, né? Quer dizer, foi até a declaração, ela até aconteceu um pouco antes, no período da Assembleia Constituinte, né? Mas ela entra também nas realizações desse primeiro momento da Revolução, que vai de 1789 até 1792. É o primeiro momento ali, tá? Que esse primeiro momento ele é dividido em dois. Primeiro, Assembleia Nacional Constituinte, depois, Monarquia Constitucional. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que tem uma Constituição no meio. A Assembleia Constituinte, ela existe para fazer a Constituição, e a Monarquia Constitucional é quando já a Constituição está pronta. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto é importante ter uma Constituição, porque ela previne e ela resguarda as instituições do Estado. Porque, por exemplo, se não houvesse Constituição, o governante podia fazer o que ele quisesse, e está nem aí, problemas. Como, por exemplo, acontece nos sistemas autocráticos, né? Sistema autocrático é o nome bonitinho para a ditadura. Pessoal, um minutinho, porque meu filho está gritando ali, eu vou pedir ele para falar mais baixo, só um minuto. Bem, neste momento também, durante esse primeiro momento, acontece o confisco dos bens do clero. Então, porque é o seguinte, o clero, de uma forma geral, existiam os padres que trabalhavam ali nas comunidades pobres, que eram pessoas pobres também. Mas o alto clero, principalmente bispos, arcebispos, cardeais, por aí vai, esses caras pertenciam à nobreza, então eles tinham muitos bens.
Mesmo alguns padres tinham muitos bens, então os bens do clero é confiscado, por quê? Porque a Revolução Francesa ela é laica, então ela queria acabar com essa influência da Igreja Católica sobre o território francês, por isso eles vão confiscar os bens do clero. Então muitos padres, muitos bispos vão perder seus bens para o Estado vai simplesmente confiscar, e aí muitos padres, inclusive com isso, vão abandonar a vida religiosa, né? Muitos vão abandonar e vão começar, inclusive, a aderir a um novo culto, um culto racional, o culto iluminista. Então, muitas igrejas, inclusive, foram substituídas e se tornaram templos de adoração da razão. Ao Deus razão, a toda glória, aleluia, razão. Glória, glória, aleluia, louvemos a razão. Então tinha isso. Vocês estou zoando, mas não estou zoando. A galera começou a fazer cultos porque achavam que essa ideia, muitos iluministas mais radicais, principalmente, achavam que o clero e a Igreja Católica mais atrapalhava do que ajudava. Portanto, eles foram radicais aí na supressão da existência dos cultos religiosos, né? E aí não tinha mais. Com a elaboração da Constituição Civil do Clero, os padres deixam as suas obrigações eclesiásticas e podem, por exemplo, se casar, podem ter relação e por aí vai. Essa charge aqui, essa imagem que está aqui no canto, ela mostra justamente isso. Padre, por exemplo, beijando freira e por aí vai. Então, muitos padres, inclusive, começaram a ter atitudes depravadas, muitos não, alguns, né? Começaram a ter atitudes depravadas. Mas uma grande parte dos padres continuou a vida religiosa, não obstante toda a opressão, toda a pressão do governo revolucionário, tá? Mas a Revolução Francesa, ela representa uma forte pancada nessa presença da Igreja Católica nas decisões políticas da França. Então, por isso que esse foi o impacto da Revolução sobre a vida religiosa, inclusive da população, tá? Mas, de uma forma geral, a população continuou católica. A população francesa continuou católica. Porque uma coisa é você determinar assim, gente, a partir de hoje acabou a Igreja Católica, não tem mais. Outra coisa é o que existe no coração da pessoa. Porque o sujeito está lá com a sua fé, ele não vai abandonar de uma hora para outra. Se a fé é uma coisa que motiva, uma coisa que inspira, ele não vai abandonar. Então não existe esse negócio de acabar, enfim, né? Então, não acabou. Tanto é que depois o Napoleão, de forma muito esperta, vai reconciliar-se com a igreja. Diz, não, igreja, pode voltar aí, tranquilo, de boa, beleza. Nesse momento também acontece a divisão territorial e administrativa da França. Então, a França vai ser dividida em departamentos para melhor administrar, para racionalizar a burocracia francesa. Então, o objetivo dessas medidas nesse momento é fazer com que a administração fique mais eficaz, ela fique mais eficiente, mais racional, mais burocrática, no sentido de racionalização, e também acabar com todos os resquícios do feudalismo, da servidão. Então, eles acabam, por exemplo, com a desigualdade de impostos, porque o terceiro estado pagava muito imposto e o primeiro e o segundo estado não pagava nada. Então, assim, com isso acabou. Todo mundo tem que pagar imposto agora, tá? E aí, em 1791, é elaborada e promulgada a Constituição, a Constituição de 1791, que prevê essas coisas, inclusive, também. E aí começa o período da monarquia constitucional mais efetivamente. Agora, no período da monarquia constitucional, algumas situações elas são muito complicadas, porque assim que instala, o pessoal pensa que vai ter paz, não vai ter, porque o rei está lá todo pirim-pom-pom, articulando a resistência internacional, o rei tenta fugir, e é uma complicação danada. A França, a Áustria começa a movimentar suas tropas para a fronteira, e aí a França, então, se antecipando à invasão, ela declara guerra, né, os revolucionários declaram guerra, a Áustria entra como quer na França, nesse momento, e aí a Áustria avança, porque a Áustria estava muito mais articulada. A França estava passando por um momento revolucionário, então a França ela não tinha tanta organização militar quanto a Áustria.
Outras, eu já falei isso, quem assistiu a aula do plantão vai ver, quem assistir vai ver, que há uma articulação da Prússia, a Áustria, alguns outros estados germânicos, a Grã-Bretanha, a Rússia, vão tentar acabar com a Revolução. Por que eles tentam acabar com a Revolução? Porque nesses países haviam monarquias e havia também muita presença de privilégios, né? da nobreza, por exemplo. E eles temiam que os ventos revolucionários franceses levassem essa convulsão social para os seus países. Então, eles queriam extirpar esse vento revolucionário que vinha da França. Por isso, eles se articularam. Agora, a Áustria também tem a ver com o fato de que o Luís XVI era casado com a sua esposa, exatamente ela. Eu estou pensando em Josefina, que era do Napoleão. A Maria Antonieta, obrigado, gente, muito obrigado. A Maria Antonieta era austríaca, então, portanto, ela tinha a ver com a proteção, inclusive, com o reino ali da filha, né? O pai dela, o tio, sei lá, o avô, estavam ali também fazendo com que restabelecesse a monarquia. Bem, e aí faz a primeira coalizão, tenta invade a França efetivamente, mas a Comuna Revolucionária de Paris, formada principalmente o corpo grande, a massa do exército, era formada pelos sans-culottes, que era uma população pobre, que era uma população que estava ali no meio urbano, camponês, artesão, pequeno comerciante. Essa galera vai compor o exército revolucionário, e eles fazem uma forte resistência e conseguem, inclusive, vencer o exército austríaco. O comuna, pessoal, significa, na verdade, traduzindo para os dias atuais, significa prefeitura, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? É como se fosse uma prefeitura. E aí, não tem nada a ver com comunismo, socialismo, nada a ver com isso. Bem, mas a Comuna Revolucionária, ela é muito importante para manter a organização de Paris, que era a principal cidade, né? E eles fazem uma forte resistência aos ataques estrangeiros e conseguem vencer. E quem compõe a massa do exército, a massa de força de resistência da Comuna é os sans-culottes, é a galera mais pobre, tá? E aí, com a vitória sobre os austríacos, ali em março de 1792, eles começam a exigir a prisão do rei. Por quê? Porque eles percebem que o rei está por detrás desse ataque. O rei já tinha tentado fugir, o rei estava articulando a resistência contra a revolucionária, e aí a multidão começa a falar, não, esse rei não está fazendo nada para nós, a gente precisa passar nele o cobre. E aí, com isso, com essa presença do exército, essa força de ataque contra principalmente os girondinos, resolvem o que significa radicalização? Eles vão proclamar a República. Eles vão proclamar a República em setembro de 1792. Então, o primeiro momento revolucionário, ele termina com a proclamação da República. Então, acabou o poder do rei. Acabou absolutamente. Tá? Então, a proclamação, a França tem esse primeiro momento, essa primeira República Francesa, vão ter outras repúblicas, né? E aí, enfim, acabou. Não tem mais rei, não tem. Mas o que eles vão fazer com o rei? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Bem, mas como os girondinos lideraram a proclamação da República, eles governaram. Então, eles assumiram o governo ali naquele momento, né? E como eles assumiram o poder, eles começam a tomar atitudes para contemplar os seus interesses em detrimento de outros grupos. Por exemplo, a massa popular lá dos sans-culottes, que tinha sido fundamental para vencer o exército austríaco, não foi contemplado. Não foi contemplado. E aí os sans-culottes começaram a falar assim, cara, isso está errado. E ao mesmo tempo que os sans-culottes começam a ficar revoltados contra os girondinos, tem um grupo se articulando lá no norte da França que acha um absurdo essa ideia da república. E aí tem uma galera que começa a se organizar lá, esse negócio da república aí não vai dar certo. E daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu lá no norte da França. Bem, a massa que estava ali em Paris
que tinha ajudado a comuna, a prefeitura, né, a comuna revolucionária, a prefeitura revolucionária, a massa pensou assim, cara, com a subida dos girondinos ao poder, essa galera só está tomando medida para beneficiar a alta burguesia, a gente vai tomar a nossa atitude aqui. Aí o que os sans-culottes fazem? O que a grande massa de Paris faz? Eles tomam a prefeitura, eles fazem uma pequena revolução dentro da revolução. E aí eles tornam a comuna revolucionária, eles transformam a comuna revolucionária, ou a prefeitura revolucionária, em comuna insurrecional. Então, no primeiro momento, era a comuna revolucionária que era favorável às decisões que os jacobinos e os girondinos estavam tomando. A partir de 1792, os sans-culottes, eles tomam o poder em Paris, e aí tornando a comuna revolucionária em comuna insurrecional. Por que os sans-culottes fizeram isso? Porque eles não estavam sendo contemplados pelas medidas dos girondinos, que estavam preocupados apenas em contemplar os interesses da alta burguesia. Então, mesmo entre os revolucionários, havia discordância. Havia os jacobinos, havia os girondinos e havia os sans-culottes. Para dizer o mínimo, velho, porque tinha muito mais grupos, tá? Enfim. Então, a república, ela já começa tensa. Então, os caras, eles proclamam a república para resolver o problema do rei. Não, vamos resolver esse problema do rei, porque o rei está fazendo bagunça aqui. Mas ela internamente tem muito problema. E aí, os girondinos, basicamente, o tempo em que eles ficam no poder, que vai ser ali de setembro de 1792 até meados de 1793, os girondinos eles só vão administrar problema, só vão administrar treta o tempo todo. É os sans-culottes fazendo insurreição ali, é o rei que vai ter que ser dado um jeito no rei, uma revolta que acontece lá no norte da França. Então os girondinos só ficam resolvendo crise, só administrando crise. E aí os girondinos vão ter assim, cara, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer, e eles começam a se enfraquecer. E aí tem um ponto muito importante, porque aí eu disse para vocês o que eles fariam. O que eles fizeram com o rei foi o seguinte, guilhotinaram o rei, no dia 21 de janeiro de 1793. Há 10 anos, 15 anos antes da Revolução, isso seria impensável na França. Absolutamente impensável. Pegar um rei que era considerado representante de Deus na Terra e guilhotiná-lo, isso era um passo. É claro, gente, que eu, por exemplo, eu tenho pavor, né, de ver gente morrendo, enfim, eu tenho um verdadeiro pavor. A cena é brutal, né? Porque a guilhotina é essa máquina que ela tem uma grande lâmina pesada e ela dá um corte seco e assim, preciso. Porque antes eles utilizavam os carrascos para decapitação, né? Então o cara pegava lá um machado e buf, mas só que às vezes errava. Então, quer dizer, batia no ombro, aí o cara começava a esgoelar, enfim. A guilhotina não, bateu, acabou, não tem mais pessoa. E aí era costume lá do cara que ficava lá no local de execução, pegar a cabeça da pessoa e mostrar para a população. E aí a população, dependendo do condenado, a população vibrava. Enfim, né? Dá um espetáculo do horror. Bem, o Luís XVI foi guilhotinado em 1790, em 21 de janeiro, e a Maria Antonieta vai ser guilhotinada em 16 de outubro do mesmo ano. Então, o rei e a rainha foram guilhotinados, porque a presença da rainha significava ainda a ameaça, principalmente porque a Áustria continuava ainda suas ameaças e seus ataques contra a França. Por isso que eles decidem tomar essa atitude radical, tá? Enfim, vão matar... E outros tantos nobres, tantos membros do governo francês vão ser mortos também. Bem, neste momento do governo, no primeiro momento da República, que é também chamada de Convenção Girondina, quais são as realizações? O que acontece? Eu disse para vocês que estava acontecendo lá no norte da França, no noroeste da França, uma revolta. Só que uma revolta conservadora. Porque os padres... Edmar, 2 segundos. Sim. Pode voltar no último slide só para eu tirar um print. Esse aqui? Esse. Obrigada.
Por nada. O governo da Convenção Girondina, eu disse para vocês que eles vão administrar apenas crise, né? O tempo todo. E aí, em março, estoura uma revolta lá na Vendéia, que é chamada de revolta da Vendéia, né? E os girondinos mobilizam uma grande força militar para debandar, para acabar com a revolta, né? Só que essa revolta, ela é estimulada pelos padres, que eram chamados de padres refratários, porque eram padres que não concordavam, que não se converteram à revolução. Eles não queriam as medidas revolucionárias, não concordavam com as medidas revolucionárias. Então, esses padres, eles estimulam a população para pegar em arma, para lutar contra o exército revolucionário. Então, padres e os nobres estavam ressentidos, porque haviam perdido seus privilégios e propriedades e por aí vai. Então, nobres, padres, começam a estimular a população para se protestar contra o governo girondino. O governo girondino manda uma força, e aí acontece um verdadeiro massacre. Estima-se que 250 mil pessoas tenham morrido. A maioria esmagadora da população pobre lá da região, mas também membros ali do exército revolucionário. Bem, e aí o que acontece? Os jacobinos, que eram representantes da média e pequena burguesia, eles se aproveitam no clima de instabilidade no governo girondino, e aí eles dão golpe, e aí eles assumem o poder. E aí, logo depois ali, meados de junho de 1793, os jacobinos sobem ao poder. Eles ocupam ali os palácios governamentais e dizem, agora é com a gente. Vocês só ficam administrando crise, vocês não dão conta de resolver os problemas, e principalmente porque os jacobinos conseguem ter êxito nessa medida. Gente, meu cachorro começou a latir aqui agora, desculpa, viu? O apoio popular é fundamental. E por quê? Porque a população, principalmente ali de Paris, é uma população que está muito revoltada, ela está muito desassistida pelo governo girondino. Então, essa população, ela apoia os jacobinos, e os jacobinos, então, tomam o poder, tá? Então, a Comuna Insurrecional de Paris foi fundamental para os jacobinos assumirem o poder. E o que os jacobinos vão fazer durante o governo deles? Eles radicalizam o processo, porque eles percebem que há muitos contra-revolucionários dentro da França. Então, eles começam uma grande perseguição contra esses contra-revolucionários, e aí muita gente é guilhotinada, muita gente mesmo. Então, muitos girondinos são guilhotinados nesse momento, inclusive nada. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não tenho certeza do que eu ia falar, não. Mas, de qualquer modo, então eles começam a perseguir os contra-revolucionários, tá? Os ditos contra-revolucionários. Mas começa uma paranoia também, porque o cara, às vezes, simplesmente porque ele é suspeito, se você não gostasse de um vizinho seu, aí você se dirigiria ao Tribunal Revolucionário e falaria assim, o meu vizinho, eu estou achando que ele é meio adepto do antigo regime, eu acho que ele é adepto da contra-revolução. Aí, muitas vezes, só por uma denúncia, a pessoa era pega e a pessoa era julgada sumariamente e executada. Então, portanto, da época dos jacobinos se instalou o chamado terror. Não confunda o terror com o grande medo, tá, moçada? O grande medo é o momento lá em 1789, quando tem uma verdadeira convulsão social, e aí padres, nobres são assaltados, são despojados e por aí vai. O terror, ele é uma atitude governamental dos jacobinos de perseguição contra os contra-revolucionários. Então, eles pegavam a pessoa, julgavam, condenavam e executavam pela guilhotina. Inclusive, a guilhotina foi muito utilizada porque ela era democrática. Por que era democrática? Porque ela igualava todo mundo. Era camponês ao rei, todo mundo vai ser guilhotinado. Não tem morte diferenciada, tá? Bem, aí você pensa assim, os jacobinos só fizeram perseguição, só fizeram coisa ruim? Não. Bem,
como a população dos sans-culottes, principalmente a população mais pobre, estava passando muita dificuldade, os jacobinos estabelecem a chamada lei do máximo. O que é a lei do máximo? Eles estabelecem uma lei, um preço máximo para os produtos. Por quê? Porque a inflação estava simplesmente acabando com o poder de compra da população. Então, eles estabelecem a lei do máximo para evitar que os preços aumentem significativamente, tá? E aí, com isso, eles conseguem, então, o apoio das camadas mais pobres. Só que o governo jacobino, ele é popular ou populista, no sentido de que ele faz medidas para agradar a população, mas ele era basicamente uma verdadeira ditadura. O Robespierre, que era chamado de o incorruptível, que foi celebrado como um grande revolucionário, mas ele acaba que governa com mãos de ferro, né, sem muito questionamento, né? Bem, o que eles fizeram de interessante assim também? Os jacobinos, eles vão acabar... Tirou print? Tirou print aqui, Ana Luísa? Tirei, Edmar, pode deixar. Bem, aqui os jacobinos, o que eles vão fazer? Eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Isso é muito importante, porque isso tem a ver com, por exemplo, a libertação dos escravos no Haiti. E isso vai mudar toda a história do Haiti, tá? Bem, eles vão estabelecer um ensino público gratuito, o que é muito interessante, né, para a população que precisava ter acesso à escola, mas infelizmente nem todo mundo teve, no final das contas. Organizaram um exército revolucionário, que é um exército comum, que tem ali a preservação dos direitos, dos ideais iluministas. Eles vão endurecer o Tribunal Revolucionário, como havia mencionado anteriormente, mas fazem duas coisas muito interessantes. Eles organizam o sistema métrico. O sistema métrico, pessoal, que existe, medir decímetros, centímetros, metros e quilômetros e por aí vai, isso é feito pelos franceses. Quer dizer, isso é institucionalizado pelos franceses, e aí, a partir disso, muitos países vão adotar o sistema métrico. O que é paradoxal é que é o seguinte: os americanos, os norte-estadunidenses, eles lutaram contra a Grã-Bretanha, apoiaram pelos franceses, mas eles não adotaram, por exemplo, o sistema métrico, né? Os americanos, eles têm um outro sistema, enfim, de medir temperatura também, enfim. Mas os franceses que institucionalizaram o sistema métrico, e aí, a partir disso, isso meio que isso se universalizou. Então, a gente utiliza o sistema métrico nos nossos dias. E eles estabeleceram um novo calendário. Esse novo calendário é baseado no plantio, baseado nas estações do ano. E esse novo calendário, ele reorganizou todo o ano, todo o desenrolar, o desenvolvimento do ano. Deixa eu ver um negócio aqui rápido. Isso, tem tempo, graças a Deus. Bem, eles então, ao invés de ter, sei lá, março, abril, maio, junho, julho, aí eles agora inauguraram uma nova forma de ver o mundo, né? Enfim, né? Baseado na colheita, baseado no plantio, baseado no descanso da terra e por aí vai. Bem, então, por exemplo, o outono, que lá no hemisfério norte acontece entre outubro e dezembro, quer dizer, em setembro até dezembro, ele, ao invés de ter setembro, outubro, novembro, dezembro, vão ter agora 3 meses: o vindemiário, brumário e primário. O vindemiário por causa da uva, o brumário por causa da bruma, né, dos nevoeiros, o primário por causa das geadas, aí nivoso, neve, pluvioso, as chuvas, vento, e por aí vai. Então, eles reorganizaram o calendário. Agora, esse calendário, e por que eles romperam? Porque o calendário que existia anteriormente era um calendário religioso, católico, cristão, né? Então, eles queriam um calendário revolucionário. Então, eles mudam o sistema métrico e mudam também a forma de organização do tempo. Ou seja, é o momento de começar a revolução. E aí, para eles, aquele ano que eles fazem essa mudança é o ano 1. Então, eles inauguram um novo calendário, inclusive, de contagem de anos.
Então, eles estariam um ano revolucionário 1 para eles, né? Claro que isso vai durar pouco tempo, depois as coisas vão mudar, enfim. Mas eles fazem essas mudanças significativas aí. Então, a elaboração da Constituição, eles fazem uma nova Constituição. Lembrando que é o seguinte, tinha uma Constituição em 1791, que era da monarquia constitucional, e como eles proclamaram a República, aí eles fazem uma nova Constituição, uma Constituição republicana, inclusive prevendo o sufrágio universal, o voto universal. Bem, mas a gente vai ver, na verdade, que isso vai durar pouco tempo. Bem, o que acontece? Devido ao clima de perseguição terrível implementado pelos jacobinos, o governo também começa a enfraquecer, porque eles matam tanta gente, a coisa fica tão desenfreada, que o governo do Robespierre começa a perder apoio, as pessoas começam a questionar, quer dizer, começa aquele murmurinho, né, contra um governo muito ditatorial, e aí eles vão se enfraquecendo. E os girondinos começam a ganhar força e coragem, porque a situação estava tão dramática, a perseguição era tanta, que os girondinos perceberam que, se eles não fizessem alguma coisa, eles seriam extirpados, eles seriam eliminados. E o que os girondinos fazem? Eles tomam de assalto o palácio do governo, pegam ali o Saint-Just e o Robespierre. No dia 27 de julho, eles entram ali no palácio, pegam ele, prendem o cara, e no outro dia os dois são guilhotinados. Os dois grandes líderes jacobinos são guilhotinados no dia 28 de julho de 1794. Essa tomada do poder pelos girondinos ficou conhecida como reação termidoriana, porque, lembrando, segundo o nosso calendário, como aconteceu lá em julho, cadê o julho? Cadê o julho? Julho, aqui ó, termidor, é o mês do calor, né? É o mês do verão. Então, aí foi no mês termidor que aconteceu, por isso chama reação termidoriana, tá? Quando os girondinos tomam o poder dos jacobinos. Então, no final das contas, os jacobinos ficaram só um ano no governo. Um ano e pouquinho, né, no governo. E aí os girondinos reassumiram. E aí os girondinos percebem o seguinte, cara, com um ano os jacobinos já fizeram muita coisa problemática, então a gente precisa refazer tudo. E aí os girondinos, então, vão reorganizar toda a estrutura do Estado. Eles, inclusive, vão fazer uma nova Constituição. Então, em 4 anos, de 1791 até 1795, tem 3 Constituições. Aquela da monarquia constitucional, aquela dos jacobinos e agora dos girondinos. Então, eles fazem uma nova Constituição. Esse governo, porque ali, logo depois que os girondinos tomam o poder, em 1794, em julho de 1794, de agosto até dezembro, eles começam a reorganizar o Estado, né? Aí, em 1795, efetivamente, que eles estabelecem o diretório. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, vamos lá, a cronologia. De 1789 a 1791, os 2 primeiros anos, é o momento da Revolução, é o movimento da Assembleia Nacional Constituinte. De 1791 até 1792, tem a monarquia constitucional ou Assembleia Legislativa. De 1792 a 1794, tem o período da Convenção, o período da República. Teve um primeiro momento com os girondinos, a Convenção Girondina, depois a Convenção Jacobina. E a partir de 1795 até 1799 acontece o Diretório. E ele é chamado assim por causa dos 5 diretores que eram eleitos de forma censitária. Eles acabaram com o voto universal, eles limitaram o voto. Então, aqueles que puderam votar, votaram para a eleição de 5 diretores, tá? A alta burguesia se consolida no poder. Eles, como eu falei anteriormente, eles promulgaram uma nova Constituição em 95, estabelecendo a Câmara dos Deputados e também o Senado. O sufrágio foi limitado, né, o voto foi limitado, e as medidas mais radicais elas foram eliminadas, elas foram anuladas, porque elas beneficiavam a população mais pobre, então eles tinham medo de que a Revolução poderia degringolar. E neste instante, com a saída dos mais
progressistas, dos mais radicais, os girondinos eram mais moderados, que era da alta burguesia, os contra-revolucionários, porque os contra-revolucionários estrangeiros e nacionais, eles continuam se articulando. E aí eles tentam tomar o poder. E aí o diretório percebeu o seguinte, cara, se a gente também não tomar alguma atitude, a gente vai ficar sempre tentando enfrentar os monarquistas querendo retomar o poder. Então, os girondinos começam também a perseguição contra os contra-revolucionários. E aí vai acontecer o chamado terror branco, ou terror girondino também, que era muito menor, foi muito menor do que os jacobinos. Os jacobinos mandaram 30 mil pessoas para a guilhotina, o diretório mandou muito menos. Agora não me pergunta quanto não, porque eu não me lembro de cabeça não. Enquanto os girondinos estavam no poder, eles ficaram no poder de 1795 até no finalzinho de 99, os girondinos vão ter muitos problemas também, muitos problemas. Principalmente porque a população mais pobre começa a ter dificuldade, começa a enfrentar muitas dificuldades financeiras e econômicas. Então, enfim, né? Com isso, os girondinos também começam a administrar. E, além dos problemas internos, os girondinos começam a ter que fortalecer o exército, porque a ameaça estrangeira ela fica pior, ela só recrudesce. E aí os girondinos começam a ter muitos problemas. Uma das revoltas que os girondinos enfrentaram foi a conspiração dos iguais, liderada pelo Graco Babeuf, que foi o cara que tentou implementar uma proposta ainda mais radical. Ele queria a consolidação da revolução, mas também a igualdade, além da igualdade jurídica, ele também queria a igualdade econômica e social. Então ele liderou uma revolta contra o diretório, contra os girondinos, para tentar implementar a igualdade social e econômica, uma espécie de socialismo, né, que o Graco Babeuf percebeu que é o seguinte, porque a revolução fez um papel muito importante, mas ela parou, porque ela só beneficiava a burguesia, enquanto a grande massa da população não estava tendo nenhum benefício da revolução. Então, aí ele radicalizou mais ainda. Ele foi preso, foi condenado, foi guilhotinado também, e aí a coisa não foi para frente. E aí, com isso, o diretório, dependendo cada vez mais do exército, começa a ganhar muita importância a figura daquele pequeno general que veio lá da Córcega para se tornar um dos caras mais importantes da história do Ocidente. Estou falando de Napoleão Bonaparte. E o que Napoleão Bonaparte fez? Aguardem as cenas do próximo capítulo. Olha o caminhão passando aí, Matheus. Cadê vocês? Moçada, perguntas, questões. O meu não é bem uma pergunta, mas eu queria saber se você vai colocar esse PowerPoint até aí no campus. Eu tinha colocado, Ana, uma versão inicial